Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, lhes abençoe grandemente com a exposição de sua palavra. Como eu disse, para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor a palavra de Deus para aqueles que estão presentes e também para aqueles que nos acompanham através do YouTube. E por falar em vocês que nos acompanham através do YouTube, eu peço que vocês comentem, compartilhem aí quando este vídeo ir ao ar, para que o YouTube possa entender que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando de todo esse conteúdo que nós publicamos aqui em nossa plataforma. Compartilhe aí com seu amigo através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, para que assim esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e da mesma forma que abençoou a vocês, possa abençoar outras pessoas também. Desde já, eu agradeço pela audiência que vocês têm nos dado e eu peço que vocês verifiquem aí a inscrição de cada um de vocês, vejam se está tudo ali corretamente, se não estiver, refaça novamente, clique ali no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que quando nós publicarmos um novo conteúdo, um novo sermão em nossa plataforma, vocês possam ser avisados que um novo conteúdo entrou ao ar. E aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que vocês se inscrevam, cliquem aí no sininho das notificações também, para que quando nós publicarmos aí conteúdo novo, vocês também possam ficar aí inteirados desse conteúdo novo que nós vamos estar publicando. Então que Deus lhes abençoe grandemente, eu agradeço aí pela audiência de cada um de vocês. E eu peço que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, possa abrir o entendimento daqueles que estão aqui presentes e aqueles que vão nos ouvir através do YouTube, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no livro das Revelações, no capítulo 3, de versículo 14 até o 22. Então, livro das Revelações, livro do Apocalipse, no capítulo 3, de versículo 14 até o 22. E aí nós chegamos à última carta das 7 cartas às 7 igrejas aí da Ásia Menor. Nós chegamos a essa carta que talvez eu possa dizer para vocês é a carta mais complexa que nós temos aí para estar expondo, porque é a última das 7 igrejas aí da Ásia Menor, e essa carta aí, que foi endereçada à igreja de Laodiceia, também se aplica à igreja contemporânea hoje, de modo que a igreja de Laodiceia lá do passado representa a igreja atual. Então nós devemos estar atentos aí a toda essa exposição, porque nós temos um conteúdo aí muito profundo e é um conteúdo de despertamento para a igreja contemporânea. Então, livro das Revelações, no capítulo 3, de versículo 14 até o 22, nos diz da seguinte maneira, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta
a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus, e que seja o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lhes abra o entendimento nesta ocasião e que vocês possam compreender o conteúdo que nós temos para este dia. Então, Laodiceia, meus irmãos, era a cidade mais rica dentre todas as cidades ali da Ásia Menor. Ela estava localizada a cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Filadélfia e estava a 17 quilômetros aí de Colossos, a oeste, e a 10 quilômetros de Hierápolis. Até meados do terceiro século, essa cidade aí, o terceiro século antes de Cristo, essa cidade era conhecida pelo nome aí de Diápolis, que significa aí cidade de Zeus. Só que por volta do ano aí 133, os romanos chegaram a essa região e eles tomaram aí essa cidade e tornaram aí Diápolis, que futuramente se chamaria Laodiceia, no centro judicial e econômico aí da região da Ásia Menor. Era conhecida pelo seu sistema bancário e manufatura de lã negra que era produzida ali. E essa lã negra que era manufaturada ali era para fomentar a indústria têxtil ali, onde eram produzidas roupas finas, que eram caras, e roupas aí que também eram baratas. Então eram produzidas roupas aí tanto para ricos quanto para os pobres. Só que tinha outra coisa aí que eles produziram aí também. Só que vamos chegar lá. Os romanos construíram um sistema complexo de rodovias aí nessa região, para o oeste e de norte a sul, o que permitiu que Laodiceia se tornasse um centro comercial e industrial aí na Ásia Menor, devido à produção e à exportação de lã negra e também de um colírio eficaz para os olhos que era produzido ali, que era extraído de um pó que era preparado a partir de uma pedra que era oriunda da Frígia, de uma outra região ali, perto deles ali. Então, havia uma escola de medicina aí nessa cidade também, onde era produzido esse colírio eficaz para os olhos. Os seus médicos se especializaram não só aí no tratamento dos olhos, mas também no tratamento dos ouvidos. E por causa desse colírio, desse preparado eficaz aí, que eles faziam ali nessa escola de medicina para tratar os olhos, essa escola, essa universidade de medicina que existia em Laodiceia, ela se tornou muito famosa na época. E o que resultou para essa cidade? Resultou o acúmulo de riquezas, prosperidade e influência aí da cidade de Laodiceia. E toda essa influência que eles tinham aí, prosperidade e riquezas que eles tinham ali, produziu neles prepotência e arrogância, de forma que Laodiceia, essa cidade aí, ela se julgava superior às demais e ela julgava que tinha de tudo. E isso, como eu disse aí, produziu neles arrogância e prepotência. E todo esse sentimento, meus irmãos, aí, de arrogância e prepotência que existia nessa cidade, influenciou também os crentes que residiam nesta cidade. Então toda essa arrogância e prepotência que estava ali manifestada nessa cidade, aí, nos habitantes dessa cidade, influenciou também os crentes da igreja cristã de Laodiceia. E desta forma, os crentes também que eram para estar fundamentados em Cristo, se fundamentaram nas riquezas
e na prosperidade começaram a se tornar também prepotentes e avarentos. Então esse sentimento acabou influenciando os crentes de Laodiceia, que aos olhos humanos, ali nessa cidade havia de tudo, mas aos olhos de Deus eles não tinham, era exclusivamente nada. Essa igreja não tinha problemas, meus irmãos, com judeus, com falsos mestres, com falsos profetas, nem com perseguições oriundas ali do Império Romano, que era o governo da época. O seu problema ali era outro, pois ela havia se tornado morta, apática e morna, igual à água que abastecia a cidade de Laodiceia, que vinha através de um aqueduto a 10 quilômetros de distância, ali na cidade de Herápolis. Mas devido ao trajeto, essa água que antes era quente, era uma água termal, uma água que era medicinal, devido ao trajeto de 10 quilômetros aí nesse aqueduto, que captava água ali na cidade vizinha, quando essa água chegava, ela já chegava morna e cheia de sedimentos, o que causava ânsia de vômito naqueles que a bebiam. Deste modo, a igreja de Laodiceia ela era morna e sem expressão alguma. Sua pregação, se é que existia, não incomodava nem judeus, gregos e tampouco romanos. Sua pregação, como eu disse aí, se é que existia a pregação do evangelho ali em Laodiceia, era uma pregação morna e morta que não incomodava a ninguém. O grande problema dessa igreja aí, como eu disse a vocês um pouco atrás, era a avareza, a arrogância e a sua confiança nas riquezas e não em Deus. O templo pagão do culto ao imperador, do culto a César, ocupava o centro da cidade. Devido à sua apatia, ela se acomodou e se conformou com o mundo e com a religião pagã. Então foi isso que aconteceu aí com Laodiceia naquele período. Os crentes dessa cidade, eles se tornaram mornos, apáticos e mortos espirituais, acomodados com o mundo e com ali a religião pagã de Roma, misturada com a religião grega. O Senhor ele não tem palavras aí de elogios para Laodiceia e muito menos para a igreja contemporânea de hoje, pois essa igreja de hoje se tornou apática e morna, conformista e, portanto, é uma igreja que é negacionista. Ela se nega a pregar o evangelho puro e simples e, desta forma, esta igreja, por ser morna espiritualmente, ela não produz nada. O irmão Ellen Risberg, ao comentar a respeito deste tópico aqui, desta sessão de revelações, ele diz o seguinte, o Senhor está para dizer a essa igreja a verdade acerca de sua condição espiritual e, infelizmente, ela se recusará a crer em seu diagnóstico. Então, para o Risberg, o Senhor aqui nesta sessão do livro das Revelações, ele está para dar a verdade a respeito da situação espiritual da igreja de Laodiceia lá atrás e também da igreja Laodiceia de hoje, porque nesse sentido nós encontramos aí uma igreja morta espiritualmente, morna em seu sentido espiritual. E desta forma, essa igreja aqui, Laodiceia, lá no passado, estava prestes a, infelizmente, se recusar a crer no diagnóstico que o Senhor e Salvador Jesus Cristo estava dando a respeito do seu estado espiritual. E essa igreja acabou expulsando o próprio Cristo ali do seu meio, o colocou porta fora. E se a igreja atual de hoje, a igreja contemporânea, não despertar, meus irmãos, não prestar atenção no que está acontecendo, ela continuará com o Cristo do lado de fora, batendo a sua porta e clamando para que abra o seu coração, para que ele entre e possa curá-los. Desta forma, é necessário nós entendermos em que condições que a igreja atual se encontra. Porque se a igreja atual não entender que está morna espiritualmente, ela vai morrer em seus pecados. Veja o contexto que nós encontramos aqui nos versos 14 ao 17. Vejam bem o que está dito aqui,
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. E a palavra infeliz aqui foi traduzida de uma palavra grega que significa literalmente desgraçado. É isso que significa aí. Então vamos repetir aqui o versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, um desgraçado, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, uma igreja que se dizia rica, o Senhor Jesus ele se fundamenta aí no profundo do coração desses crentes ali e diz: vocês se dizem ricos e abastados, mas na verdade eu digo que vocês são uns desgraçados, miseráveis e nus. Vocês aí se vangloriam de ter de tudo aí, de bens materiais, vocês são materialistas, mas eu digo a vocês que na realidade vocês não têm nada. Vocês dizem que são ricos e abastados, mas eu digo para vocês que vocês são pobres. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito da visão de Cristo aqui das igrejas, ele diz o seguinte, que o Senhor Jesus ele tem um método de ver as coisas que é totalmente diferente dos seres humanos. Porque uma igreja como Filadélfia, que se julgava fraca porque não tinha muita influência nem na sua comunidade ali em que eles viviam, nem ao mundo, ele diz: tu és forte. E uma igreja que se julgava tão poderosa como Laodiceia, tão rica e tão abastada, ele olha o coração e diz: você é pobre, você é miserável, você é desgraçado e você não tem nada. Você julga que tem de tudo, mas na realidade você não tem nada. Então, nesta sessão, o Senhor Jesus ele se apresenta aqui como o Amém de Deus, isto é, a palavra definitiva de Deus, a fiel testemunha, o único Deus verdadeiro, o verdadeiro Messias, o soberano do universo, o Criador, a palavra definitiva e absoluta do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, como eu disse aí, ele declara que conhece as obras de Laodiceia, a obra dos laodicenses aí, e usa como metáfora as águas quentes de Herápolis, que eram águas termais ali, como eu disse a vocês, águas que eram medicinais, que curavam certos tipos de doença ali, e ele também usa as águas ali frescas que vinham de Colossos ali, que refrigeravam, que traziam refrigério àqueles que bebiam dessa água. E ele declara: quem dera os crentes ali de Laodiceia, os laodicenses, fossem quentes, pois as suas obras curassem e edificassem vidas, ou eles fossem frios e através do seu trabalho trouxessem refrigério ali à alma dos sedentos. Então, quente e frio aqui, meus irmãos, se aplica num sentido positivo, da mesma forma que as águas termais lá de Herápolis curavam certos tipos de doenças, eram águas quentes que produziam alívio, talvez até de dores ali, e essa água fresca que era de Colossos, que estava a 17 quilômetros de distância aí de Laodiceia, que refrigerava a alma daqueles que estavam sedentos aí, que estavam com sede de água literal. Desta forma, quem dera eles fossem quentes e com o seu trabalho curassem e edificassem vidas. E o Senhor Jesus ele diz: quem dera vocês fossem frios, pois pelo menos o trabalho que vocês trariam aí, trariam um refrigério para aquelas almas que estavam sedentas, trariam um alívio. Mas ao contrário, meus irmãos, a arrogância e a prepotência, junto com o seu ato de se apoiar nas riquezas e poder, e se julgarem superiores aos outros e se sentirem autossuficientes, eles se tornaram mornos, apáticos, sem nenhuma sensibilidade espiritual,
E como a água morna que chegava para eles e causava náuseas, o Senhor Jesus está dizendo para eles ali que ele está a ponto de vomitá-los. Jesus declara que essa igreja está lhe causando ânsias de vômito. Ele está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês não são nem quentes nem frios. O trabalho de vocês não está produzindo nenhum tipo de benesses aí para o povo em que vocês estão aí metidos, e desta forma eu estou pronto a vomitá-los de minha boca. E deste modo ele demonstra a reprovação em relação à igreja de Laodiceia naquele período. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, depois de trazer todo esse contexto aqui de como estava a situação ali dos crentes em Laodiceia, eu gostaria de ressaltar para vocês que Laodiceia, ela representa a igreja atual. Uma igreja que é morna, indiferente e apóstata, com seus pregadores aí da prosperidade, coachings e pregadores do amor, servos do diabo que com as suas pregações estão primeiramente emburrecendo o povo e tornando eles aí crentes apáticos, mornos e mortos espiritualmente, devido aí à falta de profundidade bíblica de seus ensinamentos. E dessa forma estão levando o povo a adorar mais a criatura do que o Criador. Desta forma, com seus ensinamentos aí, como eu disse, ensinamentos da prosperidade, dessa maldita teologia da prosperidade, seus ensinamentos coaching aí, que mais afagam o ego, que colocam o ser humano no centro da adoração, quando o centro deve ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com aí as suas pregações do amor, que, como eu disse, mais afagam o ego do ser humano do que confrontam pecados. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. É necessário falarmos do amor de Deus, mas nós temos que falar da correção dele também, porque o Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, devido à sua falta de profundidade bíblica em suas mensagens antropocêntricas, como eu disse aí, centradas no homem e não em Cristo, pregações que apenas afagam o ego e não confrontam pecados, e portanto não produzem arrependimento. E todos aqui que estão me ouvindo nestes momentos podem ser até leigos de Bíblia, vão entender que quem não se arrepende vai ser condenado. Então é necessário nós entendermos até que ponto chega essa igreja contemporânea, essa igreja morna, essa igreja morta, que mais se fundamenta em ideias humanas do que nas ideias que provêm da Bíblia. Igreja que se fundamenta em homens e não se fundamenta em Cristo. Então, pregações que não produzem arrependimento, não produzem avivamento e, portanto, não vão produzir ali arrependimento e mudança de vida. E como eu disse, infelizmente, quem não se arrepende de seus pecados vai ser condenado ao lago de fogo ali que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Mude ao comentar aqui esses versos, ele diz o seguinte a respeito de pessoas que são mornas espiritualmente. A pessoa morna, ela não se perturba muito quando ouve ensinamentos heréticos e não é vigorosa na defesa da verdade. Este espírito de indiferença é a coisa mais trágica que pode acontecer com a igreja. Então é necessário nós entendermos que nós não podemos tomar o espírito de Laodiceia e deixar que ele se aplique em nossas vidas e nós nos tornarmos aí crentes mornos e mortos espiritualmente, gente que não tem profundidade bíblica, gente que não tem se importado com a palavra de Deus, crentes que são apenas crentes domingueiros, crentes que não fazem seus devocionais diários, crentes que não se fundamentam na palavra. Mas à frente nós vamos chegar em algo triste, meus irmãos, porque crentes que não se preparam para a vinda de Cristo e não andam em comunhão com Ele neste momento, quando Ele vier não vão perceber e infelizmente vão ficar para trás. Então o chamado aqui a essa igreja Laodiceia é um chamado ao despertamento do sono espiritual, pois se essa igreja não despertar, infelizmente, quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja, essa igreja não vai subir.
ela vai ser deixada para trás. Veja os versos 18 ao 22. O Senhor Jesus aqui, ele começa a pesar mais ainda o tom de suas palavras. Veja o que ele diz aqui, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. E ele está dizendo o seguinte: eu aconselho que vocês parem de se fundamentar em suas riquezas materiais e procurem se fundamentar na fé, que vocês busquem a mim, que vocês se voltem para mim, para que eu possa me voltar para vocês. Não adianta vocês confessarem o meu nome com a boca e o seu coração estar longe de mim. Não adianta vocês dizerem que creem em mim e terem me colocado para fora. É isso que Jesus está falando para os crentes laodicenses. E ele segue aqui, ó. Vestiduras brancas para te vestires. Então ele está dizendo, se fundamente na palavra, se purifique. Tome posse do sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário. Tome posse da minha morte para que eu possa perdoar os seus pecados. Muitas pessoas dizem aí, mas Jesus morreu por todos. Em verdade, ele morreu por todas as pessoas deste mundo, mas por todas as pessoas que se arrependem de seus pecados. Se Laodiceia continuar desta forma, continuar aí morna e morta espiritualmente, como eu disse aí, com essas malditas pregações da prosperidade, malditas pregações coaching e malditos pregadores do amor, que dizem aí, têm a audácia de dizer que o ser humano é o centro do coração de Jesus, essa igreja vai ficar para trás e vai morrer na grande tribulação. É necessário arrependimento e se retornar para a palavra. É necessário que Laodiceia desperte, é necessário que acorde para a vida e tome posse da vida eterna, para que Cristo lhes esclareça. Por isso Paulo dizia lá em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é o chamado que ele está trazendo para a igreja contemporânea hoje, uma igreja morta espiritualmente. Ele está dizendo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que eu possa te iluminar. Porque se você não despertar, porque se você não acordar, infelizmente você não vai ser salva. Infelizmente você não vai se encontrar comigo. Essa igreja de hoje tem caminhado por caminhos largos, e o Senhor Jesus está dizendo, porfiar por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição. Há dois caminhos que o ser humano deve optar. Ou você escolhe por entrar pelo caminho estreito que conduz à vida, que é o caminho da fé em Jesus Cristo, o ouro fino que Ele oferece para nós, ou você escolhe as dádivas deste mundo, como Laodiceia no passado escolheu, e infelizmente morreu no seu pecado. E ele segue aqui, ó, vestiduras brancas para te vestires. Então é um convite à igreja a se purificar, ó. E ele diz o seguinte, ó, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. E o Senhor está dizendo aqui, ó, essa igreja se julga rica e abastada, se julga no poder e na unção do Espírito Santo, mas eu estou dizendo para vocês que vocês estão débeis, vocês estão fracos na fé, vocês estão leprosos, vocês estão mortos espiritualmente, vocês acham que estão vestidos com a couraça da justiça, com a vestimenta do Espírito Santo, mas vocês estão nus. É necessário acordar, é necessário despertar a realidade, porque o último dia, o dia do julgamento, está chegando. E ele diz aí de um colírio para os olhos, talvez aí sendo irônico com o colírio que era produzido aí em Laodiceia, está dizendo, vocês acham que esse colírio aí, vindo dessa pedra que vocês extraem ali na Frígia, é capaz de curar a sua cegueira, mas eu digo para vocês que o único colírio capaz de curar a cegueira espiritual de Laodiceia no passado e Laodiceia do presente se chama o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Laodiceia se fundamentava no seu remédio que eles produziam lá, e ele está dizendo, o remédio de vocês pode curar as suas mazelas físicas, mas não pode curar a sua doença espiritual. E por isso ele diz, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E mesmo Laodiceia, estando nesta condição, o Senhor está dizendo, eu amo vocês.
Eu quero dar misericórdia para vocês, mas é necessário que vocês se arrependam. É necessário que vocês olhem para a realidade espiritual em que vocês se encontram, para que eu possa verdadeiramente ter misericórdia de vocês. E por isso estou corrigindo, Jesus está dizendo. Eu corrijo, eu repreendo a todos quanto amo. Eu estou corrigindo porque eu amo, Jesus está dizendo. Ó. E ele diz, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Outra coisa que ele diz aqui, categoricamente ele está dizendo que Laodiceia do passado tinha colocado ele porta fora e por isso ele estava batendo na porta dos corações e dizendo, se vocês abrirem, eu vou entrar no coração de vocês, eu vou cear com vocês, eu vou ter comunhão com vocês. Mas vocês devem abrir a porta dos seus corações, porque se vocês não abrirem, não tem como eu entrar. Vocês estão com a chave pelo lado de dentro. Abra a porta para que eu possa entrar, para que eu possa fazer morada em cada um de vocês e que o cheiro da morte possa ser tirado do meio de vocês e vocês possam reviver. E ele segue aqui, ó. Vejam bem, ó. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele diz o seguinte, se vocês se manterem fiéis, se vocês se manterem fiéis a mim e a minha palavra, da mesma forma que eu me sentei com meu Pai no trono, eu vou conceder a vocês. Vocês vão ser vencedores. Agora, se vocês não se arrependerem de seus pecados e abrirem a porta dos seus corações e deixar a Jesus Cristo entrar, não há como ter comunhão com Ele, nem nesta vida e nem na posterior. E o chamado do Espírito Santo diz o seguinte, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus ele declara nessa sentença aqui, meus irmãos, que os laodicenses eles eram desprezíveis, pois se julgavam ricos e abastados, mas como eu disse, Cristo ele olha o coração dos crentes em Laodiceia e diz que na realidade eles eram pobres, desgraçados e nus, pois ao se tornarem mornos, se afastaram de Deus e desta forma insensíveis à sua presença. E quando um crente se torna insensível à sua presença, ele está separado à presença de Cristo e desta forma está morto espiritualmente. Jesus exorta os laodicenses a se arrependerem e se deixarem de lado a arrogância e depositarem a sua fé nele e não nas riquezas e nos bens materiais que eles tinham ali, e entender que o colírio da pedra da Frígia ali, como eu dizia anteriormente, ele não era apto para curar a sua cegueira espiritual. O colírio que era apto para curar a sua cegueira espiritual era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se eles abrissem o seu coração, para que seus olhos fossem abertos e eles pudessem se firmar, não em seus bens materiais, não no que eles possuíam, não no dinheiro, não no seu ego e sua arrogância, mas se fundamentassem em Cristo e nos seus méritos, e assim serem libertos. Laodiceia havia colocado Jesus para fora, mas ele estava batendo a porta dos seus corações, chamando para que abrissem a porta e se voltassem para ele, e voltassem à comunhão com o Salvador. Então essa última cena que nós temos aí, Laodiceia coloca Jesus Cristo porta fora, e ainda assim, com seu imensurável amor, ele vem e continua batendo a porta e clamando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se arrependam de seus pecados, se voltem para mim para que eu os cure. Jesus Cristo estava olhando a decadência de Laodiceia e estava dizendo, se vocês não se arrependerem, infelizmente eu vou ter que condená-los. É necessário arrependimento e que nós nos voltemos à comunhão com o Salvador. Esse chamado que Jesus Cristo fez, o Messias fez aí, à igreja de Laodiceia, ele se aplica também à igreja contemporânea. Então esse é o chamado que Jesus Cristo, o Messias, ele faz à igreja dos dias de hoje, à igreja contemporânea. Ele nos chama ao arrependimento e nos diz para nos arrependermos de nossa antropolatria,
E quando eu falo nossa, eu digo que nós, como cristãos, estamos envolvidos no meio dessa podridão. Ainda que não estejamos adorando homens, ainda que não estejamos em antropolatria, nós como indivíduos, mas a igreja atual está. Então é necessário que nós nos curemos disso. Então ele nos chama ao arrependimento e diz para a igreja se arrepender da sua antropolatria, o ato de adorar e confiar mais em homens do que confiar em Deus, e também nas suas riquezas, na fama e no poder. Esse chamado confronta a igreja atual a se voltar para Cristo e entender que dinheiro, prosperidade, fama aqui neste mundo não tem nenhum sentido. Você se agarrar aí em homens, em líderes espirituais como se fossem seus pais, não é válido diante da fé cristã. Então, é um confronto para a igreja atual se voltar para a palavra e para Cristo, para que Ele os cure de suas mazelas espirituais. Os crentes não enxergam a desgraça em que estão metidos. A igreja de hoje, como eu disse, ela está leprosa, ela está doente espiritualmente. E como os crentes lá de Laodiceia não enxergavam o seu estado espiritual, os crentes de hoje não enxergam a sua doença espiritual, a sua lepra espiritual, a sua doença da antropolatria e da antropocentria. Antropolatria, como eu disse, quando começam a adorar seres humanos em lugar de adorar a Cristo. Quando começam a colocar um homem no centro da adoração. Quando começam aí a engrandecer um homem e dizer que este homem é Deus e colocam ele no centro de sua fé e devoção, estão cometendo antropolatria, adoração ao homem. E deste modo vem atrelado a isto a antropocentria, que coloca o homem no centro da adoração. Então essa igreja de hoje ela está leprosa, está doente espiritualmente, e como os crentes de Laodiceia do passado não enxergavam o seu estado espiritual, os crentes não vêm. E se não retornarem para Cristo, vão morrer, primeiramente espiritualmente e depois materialmente, porque estão se afastando do Criador. E isso eu falo de maneira genérica, porque todas as igrejas no mundo todo, a contar umas poucas que ainda continuam confrontando pecados, mas a grande maioria está sucumbindo à antropolatria, está adorando o homem em vez de Deus, adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Jesus ele continua batendo a porta dos laodicenses de hoje. Igreja que infelizmente, como eu disse, aí botou ele porta fora e não percebeu que fez isso. Colocou pastores aí, cantores e celebridades do mundo gospel no lugar de Jesus. E quando ele olha para isso, ele vê a total desgraça que essa igreja atual está metida. Homens metidos aí não só em antropolatria, adoração aos homens, mas também em adultério, em drogadição, em coisas totalmente deturpadas. Homens que estão aí só para roubar as ovelhas em vez de curá-las. Então, eles colocaram aí pastores, cantores, evangelistas, missionários, celebridades aí do mundo gospel no lugar que pertence ao Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele se entristeceu e olhou aí o estado dessa igreja aí, e o chamado que ele faz nos dias de hoje, como eu disse, é o mesmo chamado que João Batista e Jesus Cristo fizeram no início de seus respectivos ministérios. Abra comigo em Mateus aí no capítulo 3, versículos 1 e 2, e veja como o primeiro profeta da Era da Graça, ele começa o seu ministério. Qual é o conteúdo de sua pregação? E depois, o maior de todos os profetas, o profeta dos profetas, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele inicia seu ministério. Então o conteúdo da mensagem do Criador é: arrependa-te, pois o reino dos céus está próximo. Veja o que ele diz aqui, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois ali no capítulo 4,
e versículo 17, o Senhor Jesus ele repete essas palavras. Muitos pregam hoje a maldita hipergraça, que na realidade é uma desgraça. Ela não é a hipergraça, porque diz que o ser humano, depois que foi cheio da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, ele foi colocado no mesmo nível do Criador, quando as Escrituras não ensinam isso. Então a hipergraça, ela não é graça, ela é desgraça, porque, como eu disse, levam os homens a se tornarem egocêntricos e a acharem que eles têm o mesmo poder que o Criador. Quando nós somos carentes do poder de Deus, nós não somos iguais a Ele. Ainda não temos o mesmo poder que Ele e não vamos ter nunca, porque Ele é o Criador do universo. Porque se nós fôssemos iguais a Ele, Ele não seria Deus. Deste modo, para ser o nosso Deus, Ele tem que ser superior a nós. E no capítulo 4, e versículo 17 de Mateus aqui, está dito o seguinte, prestem bem atenção, como que Jesus ele começa o seu ministério. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, desde o início do ministério do Salvador e também o ministério de João Batista, eles vêm anunciando que o reino de Deus está próximo. Era necessário que os seres humanos se arrependessem. E se a igreja atual continuar da forma em que ela está, vai morrer espiritualmente e vai morrer fisicamente. O clamor do Espírito Santo, como eu disse, é arrependa-te. Acorde do sono espiritual enquanto há tempo. O irmão Matt Henry, por volta do século XVII, ele pregava aos crentes de sua época o seguinte, prestem bem atenção no que ele dizia aqui, felizes são aqueles que aceitam o seu conselho, o conselho de Jesus, felizes são aqueles que aceitam o seu conselho, porque todos os que não aceitam perecerão em seus pecados. Então, para o irmão Matthew Henry, ele dizia o seguinte, felizes são aqueles que aceitam o conselho de Jesus. Abra o seu coração para mim e eu vou ter comunhão contigo. Se arrependa de seus pecados para que eu te cure. Olhe para a cruz e não para o seu ego. Se arrependa de suas iniquidades para que eu possa fazer morada em cada um de vocês. E com isso, eu concluo com algumas lições que o Senhor Jesus nos ensinou aqui nesta passagem. Nós devemos entender, meus irmãos, que quando o Senhor ele nos corrige e nos disciplina, Ele está dizendo que Ele nos ama. Como eu disse anteriormente aí, esse é o modo dele nos mostrar que Ele nos reconhece como seus filhos, porque o Pai ele está apto para corrigir os seus filhos. Portanto, isso deve nos encher de alegria e agradecimento diante do Senhor, pois quando somos provados, nós somos os mais bem-aventurados, pois nos identificamos com o Salvador Jesus Cristo em todo o seu sofrimento aqui nesta terra. Abra comigo no livro de Jó, no capítulo 5 e versículo 17. Livro de Jó, no capítulo 5 e versículo 17, o profeta Jó, ele diz o seguinte aqui, Prestem bem atenção no que ele diz a respeito da correção aqui que o Senhor traz para nós. Ele diz que é bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor repreende, porque Ele está mostrando que Ele nos ama. Jó capítulo 5 e versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então Jó entendia que tudo que vinha de provação sobre ele vinha da parte do Senhor e era Deus ali trabalhando a sua fé e fazendo com que ele se fundamentasse mais no Senhor. Salomão ele também fala a respeito disso em Provérbios, no capítulo 3 e versículo 12. Veja o que está dito aqui em Provérbios 3 e versículo 12. Provérbios capítulo 3 e versículo 12. Veja o que está dito aqui. Depois nós vamos chegar ali à Epístola aos Hebreus, onde o autor da carta aos Hebreus ele se aprofunda um pouco mais a respeito dessa questão. Então, em Provérbios 3, versículo 12, diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama
assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então o Senhor, ele repreende, ele disciplina a todos que ele chama de filho, a todos que ele ama. Então é necessário nós entendermos que quando o Senhor nos disciplina, quando ele manda provações sobre nós, ele está trabalhando a nossa fé. Veja o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 a 11. Hebreus 12, versículos 6 até o 11. Vejam bem aqui como que o autor da carta aos Hebreus, ele discorre esse tópico aqui da correção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Hebreus 12, de versículos 6 até o 11. Diz assim, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então ele diz aqui, não estejamos frustrados e não estejamos desmaiando na fé, porque o Senhor está nos provando, porque ele só repreende aquele que ele ama e aquele que ele tem por filho. Se ele não está corrigindo uma pessoa, pode ter certeza que estamos diante de um bastardo e não de um filho. E veja o que ele segue aqui, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho aqui o pai não corrige, se é filho o pai vai corrigir, Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então isso mostra, meus irmãos, que a Laodiceia do passado era entendida por Jesus como sendo filha dele. Aquela igreja pertencia a ele. Havia caído nesse pecado aí, mas o Senhor ainda está dizendo, eu te amo, filho. Se arrependa dos seus pecados. E ele olha para a situação da igreja atual e ele diz a mesma coisa. Ele diz, eu estou corrigindo vocês, eu estou chamando a atenção, estou dando sinais de que eu estou chegando, para que vocês entrem em santidade, para que vocês se preparem para a minha chegada. Porque a igreja que não estiver preparada, de modo nenhum vai ser reconhecida como esposa. Ela vai ser literalmente aí rejeitada. Ela vai ser descartada como noiva e não vai ser recebida. Então ele segue aqui, Mas se estáis sem correção de que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, e aqui ele faz um paralelo com os nossos pais terrenos, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Por um tempo, os nossos pais terrenos, eles nos corrigiram. Só que quando nós chegamos à idade adulta, pode ser que eles já tenham dito para nós assim, agora, a partir de agora, tudo que você fizer de errado aí, a responsabilidade é tua. Eu já não vou mais me meter na sua vida. Só que o Senhor, independente se somos adultos ou se somos crianças, Ele continua nos corrigindo. Só que uma coisa eu quero salientar para vocês, que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, enquanto estivermos em pecado, nessa situação carnal aqui, pecaminosa, rendida sobre o pecado, o Senhor olhará para nós e dirá que nós somos crianças diante dele. E por isso Ele estará nos corrigindo. Porque enquanto não chegarmos à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo, Ele vai olhar para nós como crianças espirituais e vai estar nos corrigindo. Então toda a disciplina, ele segue aqui, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Então, na hora da correção, meus irmãos, fazendo o mesmo paralelo que o autor da carta aos Hebreus fez aqui, quando os nossos pais terrenos nos corrigiam e nos disciplinavam, talvez as pequenas varadas que eles nos davam, talvez na hora parecia que era motivo aí de ira e de dor para nós, só que quando passava o tempo nós entendíamos que aquilo tudo foi para o nosso bem. Então toda a correção, todo o chamamento a despertamento, a entrar em um avivamento que o Senhor nos traz,
Isso tudo Ele mostrando para nós que Ele nos ama e que nós estamos carecidos aí de entendimento, porque nós estamos como crianças espirituais e é necessário crescer. Crescer e crescer em graça para que possamos chegar à estatura de um homem perfeito, que é Jesus. Porque enquanto não chegarmos a essa estatura de um homem perfeito, nós não estaremos prontos para ser arrebatados. É necessário se preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Segundo ensinamento que Jesus nos traz aqui, só irá abrir as portas para Cristo em sua vinda uma igreja que estiver em comunhão com Ele, uma igreja atenta, vigiando, se preparando, estudando, meditando e aplicando a palavra de Deus em sua vida. Uma igreja que não conhece as Escrituras é uma igreja morta, é uma igreja morna, uma igreja que não está preparada para a chegada do noivo. E desta forma, é uma igreja que trata Jesus Cristo como um completo estranho. Mas se você ama o seu Criador, se você ama o seu Salvador Jesus Cristo, você vai sentir-se impaciente para que chegue o próximo dia, para que você esteja em comunhão com Ele, esteja meditando em sua palavra. Você vai estar ansioso para o próximo culto, para ouvir a próxima pregação. Então, desta forma, pois a única maneira de reconhecermos o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é andando com Ele e tendo íntima comunhão com Ele, tendo intimidade com Ele, sendo fervorosos e não sendo crentes mornos e omissos como os crentes da Laodiceia do passado. Eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra. E eles não viviam a palavra. Veja o que diz aqui em Lucas, no capítulo 12, versículos 35 até o 38. Jesus ele fala aqui de preparação e fala de despertamento. Ó. Vejam bem o que ele diz aqui. Ó. Lucas capítulo 12, versículos 35 até o 38. Ó. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então o Senhor Jesus ele só vai servir comunhão no reino dele quem estiver em comunhão hoje com Ele, quem estiver aí vigiando, meditando em sua palavra, se despindo de todo o pecado, se livrando de todas as cobiças aí da carne e procurando lutar contra o pecado, mas se acomodar, infelizmente, o que virá é condenação. E o terceiro e último ensinamento que eu trago para vocês aqui, o Senhor também nos ensina que a nossa fé, meus irmãos, a nossa devoção deve estar firmada nele, pois se nós colocarmos a nossa fé aí nas riquezas, nas propriedades que nós temos aqui, nos bens materiais que são coisas passageiras, vamos nos afastar do Criador. E isso nos fará iguais os crentes de Laodiceia. E eu acredito que ninguém quer ser igual aos crentes aí de Laodiceia. Vamos seguindo aí, ó. E isso nos fará iguais aos crentes de Laodiceia, que confiavam neles mesmos e não em Deus, e isso os tornou omissos. Eles conheciam a palavra, mas não viviam essa palavra. Deste modo, não confie em você mesmo, não confie no seu ego, não confie nos bens materiais, não confie em você mesmo e no que você possui, pois se você fizer isso, você vai cair em uma miserável apostasia. Você vai se divorciar de Cristo, você vai entrar em divórcio com Cristo e vai cair no laço do diabo e vai abandonar a fé, porque você está se apoiando no que você tem, no que você possui hoje e não no que Cristo te oferece. Você vai se tornar materialista, confiando em bens materiais. Veja 1 Timóteo aí, ó, capítulo 6,
onde o apóstolo Paulo, ele categoricamente ele fala que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor aos bens materiais, tudo isso daí vem do diabo. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. O amor do dinheiro é a raiz aí, de toda espécie de males. E ele fala que alguns ali naquele período haviam caído nessa cobiça aí, ó. Então, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 11, ó. Vejam bem, ó. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Então, a primeira coisa que ele fundamenta aqui, ó, nós não trouxemos nada para esse mundo, e tampouco podemos levar nada dele. Essas coisas aqui são dádivas passageiras. Ó. Ele segue, ó, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Então, se você tem o sustento, tem o alimento cotidiano, tem roupa para vestir, tem um teto sobre a sua cabeça, Jesus, por meio do apóstolo Paulo, está dizendo, fique com isso contente, esteja contente com isso. Ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o homem que fica preocupado com bens materiais, que fica preocupado com dinheiro, com prosperidade, ele não tem paz. Ele fica atormentado, porque quanto mais ele ganha, quanto mais ele tem de dinheiro em sua conta bancária, mais ele quer ter, e nisso ele se afoga nas vaidades, como o rico louco, que achava que por conta da fortuna que havia armazenado ali por causa da sua grande colheita, ele não precisava de Deus. E Deus disse para ele, tu és um louco, hoje mesmo vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado? Vai ficar para quem, meu amigo? Então é necessário nós entendermos que tudo isso que nós acumulamos aqui de bens materiais, de coisas aqui desta terra, são coisas passageiras. Nós devemos nos fundamentar em Cristo e no prazer eterno que Ele nos oferece. Ó. E diz o apóstolo Paulo, ó, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E nos versos 17 e 18 aqui do capítulo 6, ele continua exortando, ó, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, lá como Laodiceia, né? Nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, o rico pode ser rico, não há mal que ele seja rico, mas Paulo está dizendo, não fique fundamentado no que você tem hoje, porque isso é incerto. Se fundamente no amor, na mansidão, na fé, na paz, esteja pronto a dar e pronto a repartir, ele está dizendo aí, cumpra a lei régia, ame ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Então entenda que se nós buscarmos o reino de Deus, todas essas coisas aí, alimento cotidiano, casa para morarmos, roupa para vestirmos, talvez até um bom carro para estarmos transitando, tudo isso aí Deus vai prover. Essas coisas são acrescentos, ele está dizendo. Mas busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, serão acrescentadas para você, ou seja, o que você precisa para sobreviver, ele vai prover. Só que o essencial desta mensagem, nós temos que entender o seguinte: se nós colocarmos a nossa fé, a nossa devoção nos prazeres deste mundo, meus irmãos, nós vamos ficar cegos para o prazer eterno que o Senhor Jesus tem preparado para nós, ali na ceia das bodas do Cordeiro, no seu reino milenar, e depois por toda a eternidade. Então nós temos que estar olhando para o alvo, olhando para Cristo, porque o prazer que Ele tem para nós é imensuravelmente maior, porque é um prazer eterno. Não é um gozo aqui desta terra que hoje vem e depois passa. Hoje você pode estar alegre com alguma coisa que você adquiriu,
amanhã você vai estar triste de novo. Mas a alegria que o Senhor Jesus Cristo nos oferece aí na ceia das bodas do Cordeiro, de comunhão com Ele, e depois aí em seu reino milenar e depois por toda a eternidade, é uma alegria, um prazer que é eterno, que jamais passará. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.